Oi, eu sou o Alexandre Lopes da Vitrópolis Web Rock. Estamos aqui em Pinheiros, no estúdio Red Star, com a banda Crazyland, após a vinheta. Tudo bem, Pessoal, como é que estão? Tudo bem? Tudo certo. Tudo jóia? Obrigado. Só dos corre? Valeu mesmo por ter vindo aí de tão longe fazer entrevista com a gente, cara. Mas tem que aproveitar, né? Sempre que entrevista uma banda, né, cara? Como vocês, tá ligado? Porra. Emergentes. Emergentes. Cara, vamos lá. Tô com umas perguntinhas aqui, tá? Quem quiser responder, fica à vontade, beleza? Sem briga, tá bom? Sem problema. Quando e como surgiu a banda Crazyland e qual o significado do nome? É com eles. A Crazyland, na realidade, ela surge da vontade de fazer música. Um grupo de amigos que se reúne para fazer música meio de forma despretensiosa no começo. No começo é muita gente, é um coletivo, que é um churrasco com os amigos tocando. Churrasco. Isso, a banda começou num churrasco, uma festa. E aí começou toda semana a fazer música, aí entre as pessoas saem, né, para quem estava mesmo na mesma vibe que a gente. Rapidamente a gente começou fazendo os covers, tudo já começou a fazer músicas autorais, uma necessidade nossa, pessoal, de cada um. E estamos aí nessa luta há 4 anos. Já teve São várias 4 pessoas. anos? Não, 4 anos. Cara, e pelo que toca, parece que é muito mais anos, né? Porque toca muito bem, pô. 4 anos de banda. Nesse formato aqui nós estamos há 6 meses, porque pessoas saem, pessoas entram. E o Crazyland, o nome dela é o Brasil, né? É de maluco mais que a nossa. Você Tem sabe, doido você desse lugar, né? Crazyland ao pé da letra, chega no nosso país, é o Brasil. Que é o nome do nosso Brasil. primeiro disco, né? Que é o nome do nosso primeiro disco, Brasil. É o Brasil. Os reminiscentes da banda que começaram são vocês dois só. Isso, eu e o Kiko. Eu E como que entrou os outros e aí? o Paulo, né? Também. Não, o Paulo ele entra assim numa situação Paulo não, engraçada. quem é Paulo? Quem é o Paulo? Quem é o Paulo? Quem é o Paulo, né? Você já saiu? Ele saiu, daí ele entrou de novo, ele voltou como professor. Uns 3, 4. O Paulo tem uma entrada diferente. Mas é professor bem mesmo. legal. Isso, Professor de de física. verdade mesmo, ele é física. Física? E o professor ele entra na banda assim, quando começam essas festas, depois de uns 3, 4 meses que a gente tava nessa folia, aí a gente vai tocar num bar. E a gente tava num coletivo, aí umas 10, 12 pessoas tocando lá, não tinha nem baterista. E aí, nesse dia que estamos tocando lá, de repente eu olho para trás e eu vejo um cara barbudão, uma garrafa de Heineken. Era original, não lembro se Nem Você pensou que era- Você pensou que era integrante do Z-Top, né? tocando a garrafa. Na época a papai era um pouco menor, né? Ele era o professor. Tem 3 anos. E aí, depois a gente conversou, chamou ele entrou e tá com a gente até hoje. O Caio, o integrante mais novo, tá 6 meses com a gente aí, já na luta, no trabalho do novo disco, das novas metas da banda aí que a gente tá comendo para 2025. Novo com eles, mas já toca há um bom tempo já outras bandas, né? Sim. Toco desde os 10 anos de idade. 10 anos, cara. Aí eu tive uma banda de reggae por 14 anos. Sempre fui do reggae minha vida inteira, do samba e do reggae, nunca fui do rock. Com essa cara de roqueiro que você tem, de funk, de pagodeiro. Mas ele O punk eu sempre gostei muito. Punk rock. Porque reggae geralmente tem aqueles cabelinhos. Apesar de não parecer, já tive moicano. dele. Pra isso tem que ter Raspou material, tudo, né? Ficou nem um cara. Exato, tem que ter matéria-prima pra ter o dread, né? Se não tem Agora você cabelo. pode fazer na banda. Já fiz, já vi. Verdade, cara. Já tive, inclusive. Aí fica um ano sem Seis lavar. dread na Fica um barba. ano sem lavar igual o Bob Marley, pronto. Ficou mais Não, tempo, mas o né? dread não é de sujeira, pô. O dread é um trançado que faz o cabeleireiro. Mas né? ele ficou um tempo sem lavar, né? Inclusive dá muita manutenção pra manter limpo e tal. O dread é uma coisa higiênica, né? Assim que a pessoa acha que é sujo, sabe? Não, mas no caso dele ele ficava sem lavar mesmo, né? O Bob? Só lava. Olha, eu não Não sei. sei porque eu não conheci o Bob. Não, os caras Mas eu já falam. ouvi essa lenda. É, assim. os caras falam que ele Eu não ouvi essa lava. lenda, você não Mas pode passa lavar. alguma É porque assim, é Tem tanta propaganda. mulher que tem os cabelão aí na TV também que não vê água, aquele cabelo faz muito tempo, só passando talco e creme aí. Que, É, aquelas que tem esse implante, aí se molhar cai. se molhar vira verde, se molhar ficar verde, faz parte, nada de errado. Como é que não lava, cara? Acontece, que lava, Mas aí a mulher vai num salão e dá um tapa. faz lavagem a seco, igual carro, lavagem a seco. Isso Lavagem a não seco. Cada um Galera, com sua ó, pegada. a característica da banda é uma psicodelia anos 70, mais um pop atual, é isso? É isso ou não? Sim. É incomum
Quem agregou isso para a banda? Quem trouxe isso para... Assim, não é uma questão de alguém trazer, cada um, da mesma forma que o cara acabou de falar pra gente aqui, que ele é uma pessoa que era do reggae, que era do samba, cada um tem a sua parte totalmente diferente um do outro em relação a gosto de música, do que escutou. E essa mistura toda dá o som da Crazyland. Eu sou um cara que gosto bastante de MPB, o Kit mais do rock and roll, Do jazz o aí. professor mais do jazz, e aí toda essa mistura. Eu gosto de música clássica. Eu gosto de todas as coisas, mas cada um tem a sua coisa que mais escutou, mais a sua vertente, a mistura disso nessa Por exemplo, a E a música criança mais um pouco, né? eloquente, eu acho que a música mais perfeita já feita da história da humanidade é uma música clássica, uma peça do Chopin, que se chama Marcha Fúnebre. Porque você ouve aquela música, você pode não saber nem qual que é o contexto e tal. Você fala, meu, uma coisa errada aconteceu. A música, ela transmite todo um sentimento, assim, na hora que a pessoa fala, cara, meu sentimento, sei lá, aconteceu uma coisa errada. Então, pra mim, a música perfeita são essas, assim, não tem nem voz, né? Não tem nem letra, e você, na sua cabeça, já idealiza aquele cenário. Você fala, uma coisa errada aconteceu. Eu acho que a música clássica, ela surgiu bastante pro povo que não conhecia, porque aquele comercial do Vinólia, né? Satisfações do Vivaldi. Acho que é 80, né? Quem não conhecia, acabou conhecendo Não, música, mas é que a gente acaba clássica, né? escutando música erudita e nem percebe que escuta. Você verdade. desenho, Tom e Jerry, tudo Verdade, aí, verdade. não estava por trás e você estava escutando isso. E tem uma outra coisa legal, né? Que é a herança das músicas clássicas e tal, né? Hoje em dia a gente ouve música pelo celular, ou você deu um disquinho, aí você chega lá, tá muito fácil a troca de música. Mas antigamente, nas eras mais primórdias, assim, usava-se música, inclusive, nos campos de batalha. Então, se você tinha um exército lá de 100 pessoas, tinha os caras tocando tambor, os caras fingirem que de longe tinha mais gente. Sim, e aí os caras já fugiam, com medo daquilo. Então, assim, a música, com o passar do tempo, ela foi usada de diversas formas. Aliás, a função, na verdade, do percussionista nas guerras era para manter o moral. O ritmo também. E tanto é que o primeiro a ser destruído eram os percussionistas. Vamos mirar aquele cara ali, que quando para de bater, a banda é tipo. A vibe, tipo, a organização, a marcha. Sim, desce, o cara tá na marcha, cara- não dá pro general gritar lá fora, agora anda, corre! E às vezes Aí vai do compasso, Vai né? o compasso lá aumentando e aí o Aí exército... o nego morrendo. Aí o alvo era o percussionista, sempre. Para os caras se perderem, né? E Perder aí, isso daí, a referência. Mas era, então, se fosse um cara magrinho, não pegava nele, né? Mas o cara mais magrinho do exército vai tocar lá o bagulho. E aí, depois disso, você vai para os castelos feudais, assim, você tinha que ter uma festa. Não tinha a vitrola para tocar música. Não, só música ao Você tinha que ter música ao vivo. Pô, eu fiz uma música, como é que eu vou compartilhar essa música com alguém? Eu vou ter que tocar essa música para outra pessoa e ela vai ter que tirar a minha música para tocar em outra região. Isso antes, inclusive, de fazer Não existia. E depois teve a partitura. O hit parade do século XIX eram as partituras. Das partituras, porque daí a pessoa podia tocar em É, outros mas era isso lugares. mesmo. Era A qual que é a mesma música que fez mais sucesso, que vendeu mais partituras. Mas- Quantas impressões tem? Você não conseguia replicar, assim, é exatamente isso. Não tinha, vou tocar aquela música lá do fulano. Não, se você não pegou a música ou compartilhou aquela música com alguém, não tinha como essa música ser estendida pelo resto do E planeta. era muito né? difícil também, porque tem a questão do temperamento dos acordes, das notas. Então, tipo, antes de se temperar o cravo, que foi Bach que fez, né, inclusive, acho que em 1850, quando Por aí, foi? Bach temperou o cravo, que é o pai do piano, né, o cravo. Não existia um padrão de escala, uma distância de altura entre as notas, para as pessoas terem de referência. Então acabou que começou a existir tom e semitom na música. Antes disso não existia. Uma noção do Pitágoras, né, que era uma lei da física, que ele falava que você ia dividindo os pedacinhos e chegava nos traços. E tinha uma certa distância do ponto que você começou ali e tal, mas não tinha um padrão, né? Realmente era muito difícil no começo. E as próprias famílias, por exemplo, vendiam essas partituras, as famílias compravam essas partituras para tocar na sua casa para eles mesmos.
Não tinha. Depois do jantar não tinha vitrola, qual que era a música? Ouvi uma música A mãe aí. tocando piano. Ela chamava a filha, por isso que a filha filha ia isso. tocar piano. Aí Normalmente era mulheres, né? muito legal, né? Você ter Pura arte, né, cara? alguém da família que tocava um instrumento, que daí distraía a família. Então, assim, Tem a gente verdade. hoje em dia banaliza um pouco assim, o ato de ouvir música e tal, mas antigamente era uma coisa ideal, né? Hoje a gente para assistir uma série. Antigamente Isso, você parava para ouvir uma música. Era um ritual. Depois do almoço, se reúne a família na sala e alguém tocava um instrumento. Ó, pessoal, uma banda de estrada como vocês deve ter tido alguns perrengues na vida. Conta algum pra gente aí que vocês conseguem se lembrar. Que estrada a gente tem, bicho. Vocês têm bastante. A gente viajou. Esse ano a gente viajou bastante. A gente viajou para o Rio de Janeiro, viajou para Mauá, viajou para. Sempre tem alguma coisinha que acontece, né? Viajamos para Araras. O problema é que tem umas coisas que acontecem que não dá pra falar. por Pode exemplo. falar, pô. Pode falar sim. Só não dá nome aos bois, né? Não, teve uma que aconteceu esse ano que não rola falar, por exemplo. Agora a gente quer Curioso. Agora a gente quer saber também. Quero saber essa daí. Você começou, agora termina. Pô. Sim. Pessoas viram coisas, basicamente isso. A gente foi tocar com o Gabriel Tomás no Carnaval, lá em Americana, no Estúdio Mutante, aliás. Um abração pra galera lá da Americana, do Estúdio Mutante, que eles sempre estão ajudando. Mas perrengue mesmo, eu acho que são as coisas normais, né? De ficar brincando de Tetris depois que você sai do lugar, aí você tem que carregar tudo pra montar no carro. É verdade. Então, até a gente tem um vídeo lá do Diário de Bordo, a gente no Rio de Janeiro, põe as coisas dele, eu coloquei aquela musiquinha que tinha no Tetris antigo. Sem contar quando a gente tocou na rua e começa a chover. Aí a gente vai correndo, recolhe tudo, pega a lona, cobre. A gente toca muito na rua. E uma vez estava tocando realmente na rua e a gente fica naquela, olha pro tempo, a previsão. Dá, não dá, vamos montar? Não sei. Vamos montar. Monta todo mundo, você tá lá tocando. Uma vez nós tocamos, começou a garoar. Aí começou a garoar, um olhou pro outro e falou, aí ele começou a apertar. Aí não dá mais, vai correr. E no Estúdio Americano, nesse dia mesmo aí, a gente tocou, parecia uma sauna. Nossa Senhora, inferno na terra. Esse ano o Caco prometeu que vai ter ar-condicionado. Não, porque aquele lugar não tinha ar-condicionado e normalmente a gente já tocou lá mais de uma vez, tem os ventiladores. Naquele dia específico, o Não ventilador estava estava nem quebrado. funcionando o ventilador. Aí, Ventilador num lugar quente fechado do air fryer. A gente terminou o show e virou pro Gabriel Tomás e falou: a sauna é toda sua. a sauna é toda sua. Vocês saem tostados de lá. Ah, eu saí, parecia que eu tinha pulado na piscina, até a cueca tomar uma olhada. Eu acho que de perrengue é bem isso mesmo, né? É mais de transportar mesmo as coisas, visto nessa fase inicial, né? A gente tem mesmo que cada um carrega as suas tralhas, e é isso mesmo. E aí de vez em quando acontece. Esquecendo o Uber, né? As pratos, né? Mas isso nossa, não tem problema não. É que eu sou um baterista sem carro em São Paulo, entende? E um baterista sem carro, aliás, eu recomendo todo mundo, quem mora em São Paulo, para que carro, realmente, né? Mas enfim, né? Não, né? Enfim, cada um tem seus limites de tolerância. No meu caso, estou bem tranquilo de andar de ônibus por aí, e quando precisa levar algum transporte, quando eu preciso levar os instrumentos, eu levo de Uber, né? Ou de táxi. E, né? É isso quando é muita coisa. Quando não, vai de metrô mesmo, ou vai de ônibus, tá tudo certo. E aí, só que às vezes acontece tipo, eu gosto de eu mesmo colocar toda a tralha dentro do carro, né? Mas quando às vezes eu recebo ajuda, que é bom também, eu só preciso lembrar de fazer o checklist na volta. Porque assim, na hora de tirar, porque tipo, se eu coloco, eu sei onde tá, mas na hora de tirar, eu preciso. Às vezes o cara também me ajuda para tirar, para ir mais rápido, porque às vezes está numa rua meio sem acesso, e ele tirou, aí a gente tirou todos os instrumentos, deixei na porta do lugar, e aí ele foi embora. Só que o motorista tinha colocado os pratos no banco de trás dele e colocou o bumbo também no banco de trás dele. Eu estava no banco de trás, ali junto com o bumbo, eu peguei o bumbo, mas eu não tinha visto os pratos, porque eu não tinha sido de colocar os pratos. Quando eu saí, eu tirei tudo, tirei o bumbo, mais as coisas que estavam no porta-mala, e o prato ficou lá. Aí quando ele vai na próxima viagem, o outro passageiro fala, tem uma mochila aqui, redonda, tem isso aqui, né? Aquela mochilinha de prato, aí o cara me devolve. Nessa aí eu estou montando ainda as coisas, daqui a pouco ele chega, tá aí, você esqueceu o prato. Então,
vezes... Detalhe, o prato é o mais caro da bateria. Não, mas é que tá, não existe, né? É Por uma exemplo, verdade do cara também, né? então, mas é o que eu digo, tipo, é outra coisa, né? Todo mundo que tá começando, todas as bandas sabem que não tem instrumento barato, entende? Não existe instrumento barato, né? Aí a galera fala, poxa, mas você pega ônibus com esse instrumento, cara, meu, tem gente que anda no ônibus com um notebook de 15 mil reais, né? E aí? Normal, né? Bateria também. Né? Então, ou seja, tudo é uma questão de sorte de azar no momento certo. Então, na verdade, outra. Agora, a bateria, que é uma coisa pesada, né? Eu costumo dizer assim. Não consegue nem correr se rouba, velho. Exato. Quero ver, quer levar, leva, mas vai sair. Se ele sair correndo, ele deixa o braço. Né? Então tá tudo certo. Então os perrengues são só mais de transporte mesmo. É logística e transporte. Beleza. Esse é o maior perrengue. Isso é. Ó, o primeiro álbum Brasil, ele foi concebido na pandemia, né? Concebido é muito bom. Quais os detalhes dessa gestação? Composições e produção do álbum? Detalhes mais marcantes. Diria que ele já tinha começado antes um pouco, né? Já tinha algumas músicas anteriores, até anteriores da banda em si. A gente ia gravar antes da pandemia, É. então você teve um acidente no ônibus. Ele Eu puxou quebrei o pé. Eu quebrei o A gente estava com o estúdio marcado para gravar antes da pandemia, lá por fevereiro, acho que Era, né? Porque a gente tinha um Fevereiro. show na rua para fazer. A gente até chamou um baterista para fazer esse show. Ia ensaiar com Um ele. O que amigo. aconteceu? Você bateu, caiu? Não, eu fui correr para pegar um ônibus, mas tinha um buraco lá e acabou que eu torci o pé e quebrou o dedinho. Aí eu quebrou o quinto metatarso lá, Aquele do Neymar. aquele do Neymar. Falou, E aí, Só não Mas você tem não rolou igual o Neymar, não. Aí nessa aí eu entrei, cara, calma. antes de putz, eu entrei no ônibus ainda. E aí, mas antes de chegar, né, 10 pontos depois, o pé já tava uma batata. Puta, vou ter que... e aí a gente já estava com o estúdio marcado já, janeiro, fevereiro. É verdade. E a gente desmarcou, só que a gente ia gravar nesse princípio, não ia ser um disco, ia ser algumas músicas, umas 3, 4 músicas só, eu acho. Não lembro direito. E aí a gente marcou para abril, né? Marcamos para abril. Abriu e ia fazer o show. Isso. E aí, Aí vai fazer. fecharam os Aí a bares. pandemia acontece. Fecharam isso aqui, daí eu falei, olha gente, eu tô achando que é melhor a gente não falar. Porque não era uma obrigatoriedade e tal. Mas a gente viu que muitos amigos nossos tinham cancelado os shows, alguns bares já tinham fechado. Ainda não E tinha aí dado a ordem gente pra olhou fechar. e falou assim, cara, na boa, Vamos cancelar. eu acho que é melhor a gente cancelar porque tá acontecendo alguma coisa estranha aí. Não tá estranho. Tá estranho. E aí depois a gente nunca mais se viu. Quer dizer, ao vivo, né? É porque esse cancelamento que ele falou do show foi antes do governo cancelar, fechar tudo. Foi uma semana antes. Foi antes do aviso geral. A gente, pô, agora não pode mais sair. E aí chegou- gritado. Viu que tava ficando grave o negócio, né, cara? E aí chegou durante a pandemia, a gente tentou fazer até algumas coisas juntos via internet, mas por causa da essas coisas, latência não né? rolou. Mas aí a gente começou através daquele aplicativo que tem no celular, que você consegue gravar, cada um grava a sua track em casa, que é o BandLab. A gente começou a fazer as músicas. Então o Kiki já tinha umas ideias, aí a gente produziu algumas músicas nisso. A gente acabou entrando, quando a pandemia deu a primeira sossegada, trégua lá no final de 2020, início de 2021, a gente entrou em estúdio, gravamos a primeira leva, Primeiras 6 músicas. aí veio a pandemia de novo, fecha tudo, Fecha para tudo. E aí quando vai chegar, quando ela abre a pandemia é foda. Quando ela dá de novo uma acalmada de novo, a gente vai fazer a nossa primeira apresentação já com as músicas novas no Show Livre com o Show livre Clemente, com Clemente Nascimento. no final Só de 2021. simplesmente o Clemente. O Clemente deu uma puta força, porque eu cheguei pro Clemente e falei, cara, eu tô vendo que você tá fazendo coisas, né? E na pandemia, pô, meu, me ajuda aí. Eu não sei, porque a gente não tava fazendo nada, tava Parado. tudo fechado, tava tudo parado. Aí eu falei, pô, a gente gravou umas músicas com o Quaker. Aí ele, pô, lógico, o Quaker, não sei o quê. Manda as músicas pra mim. Aí ele ouviu a música e ele falou, cara, eu vou tocar uma música de vocês aqui na Kiss, mas eu que escolho. Aí eu falei, tá bom, cara, você pode escolher o que você quiser, tudo bem. Aí ele escolheu a Resistor, que ele achou a mais legal. E aí depois, um tempo depois, ele virou pra mim e falou, cara, tem uma oportunidade pra vocês fazerem um show aqui na Show Livre, assim, assado, um show ao vivo, não tem público, não pode fazer, assim, vocês podem tocar lá, apresentar um show que vocês tocam. Tudo de massa, Só que tinha que ser, assim,
15 dias, sei lá quanto tempo depois, eu falei, vambora. Aí a gente fez o show lá, foi o nosso primeiro show, e o nosso primeiro disco, foi o disco ao vivo, com essas músicas aí, que é o disco Brasil. E aí quando a pandemia dá uma baixada de novo, a gente volta pro estúdio e aí termina o disco Brasil. Uma novela, né, Foi cara? uma novela. Mas também saiu, né, cara? Sim, aí no final acabou saindo em junho do ano passado. Ó, essa pergunta aqui é meio viajada nas ideias, tá? Ó. Vamos lá. Imaginem que está pegando fogo numa loja de discos, tá? E vocês só podem salvar um. Não vale chegar pelo meio da fila que você correndo, não. Tem que escolher um, tá bom? Tempo de escolha somente um. Qual seria esse um e por que seria esse um? Quem quiser começar, Pelo amor de Deus, é aí. Puxa vida. Pode ser dois, né? Não, é um só, cara. Não é sacanagem, né? Ai, ai. Olha. Puxa vida, tem que escolher entre esses dois. Eu gosto muito de ópera rock, som conceitual, assim, progressivo, né? Até. Eu gosto muito do Tommy do The Who, mas eu ainda acho The Wall, Pink Floyd, uma obra masterpiece, assim, sensacional. Não só pelo disco, mas pelo show, pelo filme, por todo o conceito artístico que os caras fizeram, né? Como que eles chegaram no Gerald Scarfe, que é o artista plástico que fez todo o conceito visual do disco. O filme depois, com o Pink, aquele ator, enfim, é um disco sensacional, muito bem produzido. O Pink Floyd é uma... Tá bom, eu acho que eu pegar. É um disco só, mas são dois. Pega e sai flecha assim, cara. É um disco duplo. Ele sacaneou, mas tudo bem. Quem é o próximo aí? Eu vou falar o meu então, que tem muitos discos que eu gostaria de levar, mas eu vou escolher esse porque é um disco que... Uma das primeiras lembranças que eu de criança de um disco, de uma capa, que é Revolver dos Beatles. Uma das primeiras coisas que eu ouvi, meu pai escutava quando meu pai tinha esse disco em casa, eu lembro das músicas, eu gostava de ouvir, que é uma música bem infantil dos Beatles, isso não é do Yellow Submarine, né? É uma música que aí pra criança escutava aquilo, aquelas conversas de fundo, a criança fica maluca. Aí agora as crianças escutam ainda. Aí escuta até hoje. Então eu vou escolher esse disco, Revolver dos Beatles. Eu gosto do Live in Paris, Supertramp. Supertramp. Isso, É bom. É difícil de comentar Supertramp. Eu gosto bastante. Bom, um negócio absurdo. Coloca um lance de show ao vivo, assim, você fala, cara, você sente, né? Um negócio muito bem produzido, né? E as músicas aqui, aquele disco que Como é o nome do disco? é o Live in Paris. Não, é só Paris. É só Paris? Só Paris. É que a gente chama de moleque Paris, é um Supertramp Paris, é um álbum do É pra não ficar do eu ter que fazer a arte dele, cara. Paris. É um disco, o disco eu escutei muito na minha adolescência também, esse disco de cor e salteado, que é as notas de samba. Não, entre os que sabem de qual é. Eu sei de qual, eu escutei muito. Eu tenho alguns discos, né? Mas como só pode pegar um, vai ser assim. Se fosse pro top 10 de discos meus, Ah, é sacanagem. Esse era o queimado, pô. Paris ia entrar. Eu tava aqui pensando em 3, 2 não são rock. E o que eu vou escolher não é rock, que é o Rap é Compromisso do Sabotagem de 2001. Eu escolheria esse porque eu acho que é um... Respeito é pra quem? Cara, ele tem letras atemporais ali, que fala desde as crianças até os mais velhos e perreios que se passa no país, com várias questões sociais. Tudo isso é muito bem colocado por ele, que ele era um letrista absurdo, além de um rimador absurdo, o flow que ele tinha, o cara era um gênio, mestre, sempre vai ser referência. Então eu acho que por tudo que esse álbum tem de peso na história, porque ele é uma história, tá ligado? Esse álbum, ele não, né? Eu traria esse aí, Rap é Compromisso do Sabotagem. E a segunda opção era do Fundo de Quintal, Simplicidade. Qual filho eu tenho CD? Melhores álbuns pra queimar loja, tá pegando isso dele. Já pega lá. Ó, cara, a música Me Esqueceu Tanto Faz, que eu falei pra você que é legal, mas você escuta. É uma versão de um doo-wop, né? Doo-wop, isso? Doo-wop. Doo-wop. É um estilo O de que é isso? música Escolha. dos anos 50, né? Dos anos 40, 50, que era um estilo de banda que tinha muito naquela época. Então você tinha conjuntos de 4, 5, às vezes eram mulheres, às vezes eram homens, às vezes eram misturados. E eles faziam a instrumentação da música com a voz. Ah, aqueles caras que ficam 4, 5 fazendo um... Isso. E aí a gente pegou, é por isso que chama doo-wop, né?
E aí a gente pegou uma música de 1954, que é de um grupo que chama The Five Seconds, que são 4 negros, e tem uma música que chama In the Still of the Night, que a gente Quem não conhece? resgatou aí, fez uma, digamos assim, uma versão, né? O que as bandas brasileiras dos anos 60 faziam muito, que era pegar sucessos americanos, ingleses, e regravava aqui no Brasil em português. A gente resolveu fazer isso com essa música. E aí... Vocês achavam que ia fazer sucesso todo essa música? Não fazia ideia, achavam? Não? Mas isso mudou o modo de pensar de vocês agora as próximas músicas ou não? Não. Nada a ver, né? Não, nada a ver. Olha, eu... Tipo assim, vamos fazer uma um pouco mais parecida com essa que fez sucesso e tal, ou não? Eu vou falar pra você que... Mas uma ou outra fazer as 2 músicas que mais estão fazendo sucesso da banda não são da banda. São essa daí, que é uma versão da do Five Seconds, The Still of the Night, que esqueci, tudo faz. E a segunda, que é uma regravação dos Inocentes, que é Salve ao Salvador. Então, assim, com essas 2 músicas, a gente tem chamado mais atenção do que antes, que é uma coisa bem curiosa. Mas o que é interessante é que tudo vem, que assim, né? A gente já pegou coisas que já tinha um certo sucesso. Quando a gente fala de algo, né, que já a gente pode chamar de clássico, algo que passa de 50 anos. Né? Então, né, que já passou então, se passou de 50, eu já considero clássico. E aí o que acontece? E aí no caso dos Inocentes, né, tem também toda uma vibe. O que talvez venha acontecer, que a gente não tinha pensado nisso no primeiro disco, por exemplo. No primeiro disco a gente tem composições de amigos nossas tal, mas nenhuma releitura. E já nesse já vai ter 2. 3. Tem a Frevo Zé também, Ramalho, Frevo Mulher. Exatamente. Frevo 3. Mulher, Zé Ramalho Uma também. mulher Caralho, Zé depois a gente A próxima que a gente vai lançar agora em janeiro é o reggae. Chama Amor Bom, com a bonitão, hein? participação da Claudiala de Campinas, beijão pra ela. Claudiala. A Claudiola Claudiola gravou com a gente, nos deu a honra da participação dela no disco. E essa música ficou muito legal. Aprendeu demais aquela mulher, não? Sério? Cara, o que é o projeto Crazy Land? Convida e também de emenda o que é a Horta Crazy Land. Horta Crazy Land, a Horta da Crazy Land é uma ideia que a gente teve, eu tive, porque eu tenho visto o seguinte, né? Eu fui chamado um tempo atrás, a banda foi chamada para participar de uma playlist no Spotify, e eu achei a ideia interessante. O que seria participar de uma playlist? Participar de uma playlist interativa mesmo, onde cada uma das bandas que estavam ali ouvia essa playlist algumas vezes na semana. Isso gerava um número de plays, né, para cada artista daquela playlist. Só que aí eu percebia que a playlist que eu participava não era tão organizada e isso não tinha um controle real se estavam realmente fazendo esse tipo de trabalho, que era ouvir as músicas dos coleguinhas. Né? Aí eu pensei, pô, deixa eu criar esse negócio aí. Aí eu comecei a criar uma horta da Crazy Land, eu chamei de horta, porque eu sempre considerei a música como uma espécie de uma semente. Né? Se você pega uma música, tipo, você pega um feijão e coloca numa gaveta, ali vai ficar feijão a vida toda e não vai dar fruto nenhum e já era. Entende? A gaveta, tipo, a música é a mesma coisa. Se você não trabalhar com ela também, ninguém vai saber, não vai saber se aquilo vai virar ou não. E o que é louco, que a gente percebeu com essa brincadeira da horta, que toda a horta acaba sendo assim, por isso que a gente chama a horta da Crazy Land. Todas as bandas que a gente encontra no rolê, entende? Tocando ou bebendo, enfim, a gente tá no rolê, a gente traz uma música deles e planta nessa horta. E aí a gente escuta, hoje a gente está com 54 bandas lá, e nessas 54 bandas tem, então cada um escuta 2 vezes essa playlist na semana, o que dá mais de 400 plays no mês. É tudo de São Paulo, estado de São Paulo. Então, algumas sim, algumas não. Aí entra o Crazy Land Convida. O Exato. Crazy Land Convida, ele veio da necessidade da gente juntar as bandas que fazem parte da horta agora e outras que a gente acaba convidando, né? Para fazer uma cena aqui em São Paulo e em outros lugares. Então, a gente precisava arrumar lugares para tocar, tanto é que o primeiro presidente convida é na rua. Primeiro, segundo, Na terceiro. rua, cara. Primeiro e segundo. O terceiro não O foi? terceiro já foi na Cardeal Pan.
Esse Não, foi o não, quarto. desculpa. É isso, exatamente. Exatamente. O terceiro foi naquele bar Motoclube lá. Tá, isso, exatamente. Esqueci o nome do lugar. Isso, ali o Açaí Punk. E aí, Isso. E aí a gente conseguiu, nesse projeto que o presidente convida, da banda do Rio de Janeiro, de Piracicaba, de Americana, São José, Porto Alegre. É de Porto Alegre? Não é de Porto Alvorada. Mas daí vocês fazem todo o painel. evento, chamam a banda vem e toca, mas não tem cachê pra ela, né? Assim, Ou só se que a eu gente consegue rolar lá no evento lá. dividir lá uma Ah, multa, isso. e aí a gente dá uma mínima ajuda de custo. A gente, isso é errado, mas já aconteceu. Aí assim, hoje tá vindo um amigo nosso aí que de Brasília, que ele também já tocou no Presidente Convida. Então assim, o legal do nosso Presidente Convida é que a gente não quer só chamar gente aqui da nossa cena de São Paulo, a gente já chama gente do Brasil inteiro, né? Para que a gente consiga fomentar aí a cena e expandir isso. E aí fazer intercâmbio, né? A gente tocou aqui, daí vai tocar lá, para viajar mesmo, né? Então, Esse intercâmbio é muito rico, né, cara? Tanto Sim. para uma banda quanto para outra. para todos E vai agregando nós, mais isso é também. o mais importante. Não, a ideia E o é legal é boa. mostrar, pô, sempre que vem, né, alguém de fora, a gente faz questão de encontrar, tá, para mostrar, mano, ela tá aqui e ver, porque às vezes a gente vê, cara, vamos supor, a gente vai pro Rio de Janeiro, toca, aí a gente toca com uma galera lá, da turma lá, só que, às vezes o cara não, às vezes a pessoa que você tá conversando lá não vai ver você. Aí você fala, cara, se você não sai nem da sua casa para encontrar os seus amigos ali que estão lutando na mesma cena, Isso aí não vai ser visto, não vai ser ouvido. Tem Não que vai sair, cara. sair, Tem que cara. sair. Tem que estar. As coisas acontecem fora de casa. então são projetos que a gente tem realizado na Horta da Graceland Convida, Diário de Bordo, que é uma ação nossa que a gente começou esse ano, está terminando agora a primeira temporada, e a gente vai começar a segunda temporada, que vai ser super legal, acompanha lá, vou seguir lá, @bandapresidente no Instagram. E a gente vai começar também um outro programa novo que vai ser o Crazy Sessions, que vai ser muito legal, vocês vão ouvir falar. Tudo vapor, né, cara? É isso, e basicamente é isso. Então, caso vocês queiram ver as bandas novas, né, que passeiam pelo nosso caminho aí, pode procurar no Spotify a playlist Horta da Crazyland. E também tem agora também no YouTube também, caso vocês queiram ver os vídeos dessa galera também. Tem o Vamos dar uma pesquisada lá ver sim, cara. É sempre bom procurar e ver bandas novas também, tá? Né, cara? Às vezes o cara tem um puta som bom Sim. na garagem, no quarto, mas não mostra pra ninguém. E o curioso é isso, o curioso é justamente isso. O fato, ao fazer esse experimento, que deixa de ser experimento, a gente começou isso aí tem 1 ano e meio com essa horta, a gente percebe que a galera que está com a gente há mais de 6 meses, normalmente, todos eles começaram com menos de 100 ouvintes mensais, menos de 50. Né? Tipo, só aquela turminha. Aí de repente começa, já passaram de 400, já passaram de 500. Tem casos até de mais de 1000. Não, Essa essa horta é uma coisa muito legal Essa também. horta é muito boa. É assim. E legal também que não tem agrotóxico, né, cara? Isso. A outra é uma coisa Isso muito é a banda legal. do Jeff, né? Como a pessoa acaba escutando a mesma música, que a música está na playlist, vai, e o professor escuta a mesma música da banda, fala uma banda que está lá, professor. Mote Combinado. No Mote Combinado, o professor escuta a música do Mote Combinado. De Volta Redonda, Rio de Janeiro. Volta Redonda. A gente conheceu. E aí o que acontece? O pessoal os amigos do pessoal, quando aquelas rádios orgânicas que tem no Spotify, os amigos do pessoal do Mote Combinado começam a escutar Crazyland e vice-versa. Porque o próprio Spotify O algoritmo vai recomenda como sugerindo, ele sugestão fala, para escutar juntos. Além do trabalho de escutar cada um, ainda dá esse impulsionamento. Porque financeiramente, cara, é muito pouco, mínimo. Não faz nada. não existe É mais é pra ser retorno conhecido Não, mesmo. mas isso tem ajudado essas bandas. Por exemplo, tem uma galerinha de Osasco, agora eu não lembro, não sei quais, mas tem uma turma que tem usado esses números do Spotify até para
para negociar show, fala, Ah, sim, olha isso aí como tá. sim. Entende, né? Tipo, porque começa a ter uma relevância. É que nem antigamente você negociava com fãs do Facebook. É né? isso. Tem tantos fãs que vão no show. e tal. Isso. É verdade. Quantos compareceram, né? É bem comum no mercado hoje em dia, velho. Tava ouvindo, acho que uma palestra, alguma coisa falando sobre isso. Legal. Que se fecha show em outros países provando seus ouvintes mensais no Spotify. Aí, Você tem que provar depois de Mas é tanto que, X, o cara no fala, beleza, Spotify pode vir você tocar tem a no parte país. de... Aí é X ouvintes no país que É você no tem país que que tocar. você tem que tocar. Você tem, Não adianta você falar, eu tenho 20 milhões no Brasil e tocar na Alemanha. Não vai te contratar. Isso faz sentido. O cara tem mais 200 mil ouvintes na Alemanha. Esse cara da Alemanha conta pra Exato. lá. Sim, faz sentido. Beleza. Ó, uma característica da banda é o fato de todos cantarem, né? Como é feito a escolha de quem canta, cara? Como é que fez Cara, não tem uma regra, cara. Quem canta as músicas, cara? Não tem uma regra, não. Quem gosta, quem gosta, é sua. Não, é muito natural, é tão orgânico essas coisas. Automático, né? Eu cheguei a tempo e falei, professor, canta essa música aí, cara. Mas o que eu percebi é que é bem fluido, é bem natural mesmo, tipo, sei lá, todos tentam. O que ficou mais confortável e saiu melhor, canta. Eu que cheguei depois e percebi isso, os caras não tinham uma regra. O que menos estragou, canta. Os caras não tinham uma regra assim, pô, mano, essa aqui, canta aí, Sandrão. Não, canta aí. Não, tipo, todo mundo sai cantando, todo mundo sugere um backing vocal, todo, sabe, aí, pô, tua voz ficou mais legal, canta aí. Eu cheguei e percebi isso, pelo menos. Não tem muito de... É porque cantar não é fácil, né? E aí, pô, vai cantar aí, isso é difícil, né? Aí assim, pô, ficou legal com você cantando. Mas continua aí. É isso. E aqui tem timbres diferentes, aí você consegue. Eu acho que é legal, por exemplo, assim, uma banda, igual, por exemplo, o Titãs. Também. É uma banda muito legal, né? Eu gosto muito. E vários cantando deixa o disco, né? Mais animado. Você vai ouvir e você fala, pô, essa música ficou diferente pra caramba da outra, e a outra ficou diferente. Ele não pra gosta, caramba. ele não passa pra outra faixa. Né? Às vezes você fala, nossa, parece outra banda, mas é a mesma. É que eu acho que esse vai ser o desafio, né? Porque, igual o Titãs sempre foi, de ter um disco diferente, porque nenhum disco do Titãs ele parece com o anterior, sabe? Não é igual ao outro. Tá? Você escuta o primeiro, você escuta um outro, não tem nada a ver. E é muito legal isso. Mas eu acho que a gente tá no caminho. Saiu Cabeça Dinossauro, cara. É isso, cara. Aí escuta o som anterior. Que isso? Ó, uma dica para as bandas que estão começando é a importância de tocar em todos os lugares, até mesmo na rua, para elas. Isso é bom. Eu acho que é essencial você sair da sua casa, ver show de outras bandas, não só tocar, né? Às vezes o cara ele só quer tocar, mas você, para ser palco, você precisa ser público. Tá? Então, seja público de outras bandas, mostre interesse no trabalho de outros caras, não um interesse falso, se você não gostar da banda, não gostou, então vai. Agora, encontra as bandas que você gosta, vai assistir e aí vai tocar e, tem que tocar em todos os lugares mesmo, porque o caminho, o começo é muito difícil. Isso, infelizmente, é a realidade de todos nós. A gente vai ter dificuldade de logística, vai ter dificuldade, às vezes, de agenda, vai precisar, às vezes, de todo mundo. Aliás, nenhuma banda é uma banda sem ter subs na sua banda. Porque nunca vai dar para todo mundo ir sempre. Isso aí é fato. Se você não tiver sub na sua banda, organização, agenda e sair da sua casa, você não vai conseguir ter sucesso no começo, que é o mais difícil de tudo. Depois, acredito que eu vejo assim, a gente tem alguns amigos que já são mais famosos, né? Você vê que fica mais fácil, né? Que daí paga um avião, paga hotel, café para você, fazem de tudo para você, mas no começo não. No começo você faz tudo. Você tem que fazer tudo. Põe um pé fora de casa e mete a cara, né? E realmente, todo mundo, o caso, por exemplo, eu quebrei meu pé, né? Se não tivesse lá o outro batera ali na hora, o legal de ter um coletivo é isso. No primeiro show, é o verdade. Presidente Convida, Ele não foi. Eu tava, todos os equipamentos da minha casa estavam tudo preparado. Eu fui numa festa junina do meu filho,
e ele quebrou o braço e teve que ser operado. E aí eu falei, cara, e a gente chamou banda de Piracicaba, chamou banda de Nova Odessa, chamou banda de São Paulo e tinha a Crazy Land que ia tocar. E a gente organizou. A gente organizou o evento. Na rua. Falou, putz, Aí eu falei, cara, não vai rolar. não vou poder. Não ir. vai rolar. Aí os caras falaram, não, vai rolar. Vai rolar. Aí chamaram um guitarrista para ficar no meu lugar. Isso. Eu abri a minha casa, peguei todos os equipamentos, voltei para o hospital, fiquei com eles lá e aí eu ia perguntando, eu tava lá com meu filho, mas eu ficava, e aí, tá tudo bem? Cara, fica sossegado, tá tudo certo. Tá tudo Então, certo. é disso que faz a banda. Exatamente. Né? Problemas sempre vão ocorrer. Exato. A gente tem que saber Usar, né? e não colocar o nosso ego, não. Que isso tem que ser, não tem que ser, é a banda, cara. Tem que ser a banda. A banda. É a banda. A banda é maior do que cada indivíduo. A né? banda é maior do que cada um. Isso aí eu pego até um gancho sobre outro conselho para bandas que estão começando, que é a questão do ego mesmo, de você, tipo, não valorizar tanto um evento que você está tocando e sim tentar valorizar o seu show, como se você, tipo, sei lá, tivesse uma concorrência com outras bandas. Talvez tenha um evento, Nossa, tem 5 bandas que vão tocar, 3 bandas, não importa a quantidade. A galera, em vez de falar, galera, vai ter o evento dia X, tal horário, cola lá. A galera fala, vai ter um evento dia X, tal horário eu toco, então cola. Nessa hora. Mas não é a hora que eu Não, toco, cara. é a hora que o evento começa, porque, cara, tem público de todas as bandas. Uma banda, um público de uma conhece da outra. Só que a gente vê, mano, muito egoísmo, muita rixa entre bandas no mercado. Tipo, né, uma rivalidade mesmo, velho. Tipo, não vou falar da outra porque eu quero público pra mim. Isso. Entendeu? Se fosse mais, tivesse mais Não união, façam acho que isso, teria cara. mais desenvolvimento também, E né, assim, cara? Não façam isso, tá o ligado? músico, às vezes, ele acha que ele é o... Não, toco guitarra, eu sou o melhor guitarrista do bairro. Cara, não é sobre isso. Nunca foi sobre isso. Nunca será sobre isso. Você é o melhor guitarrista do bairro? O problema é que eu caguei pra Cara, você. legal, vai lá montar então o campeonato do bairro. de Campeonato guitarra. do bairro. Não é sobre isso, cara, tocar música. Tocar música é de você ir lá no show do cara, e aí o cara ele resolveu tocar um Van Halen ali. Só que, o legal é você ver o cara tocar o Van Halen. E não ele, vamos ver se ele acertou aquela nota. Bicho, é a interpretação do cara ali. Deixa ele fazer a homenagem dele ali. Não tem que ficar prestando atenção. Tem muito no que disso, tá tocando. né? Nossa, demais disso. Tem uma galera que pensa que, você vai tocar uma versão, não, você tem que tocar igual tá o CD, cara. Não, cara. Não, principalmente quando é tributo, quando é cover, que tem o público chato de coisas um pouco mais elevadas tecnicamente, né? Clemente, esses dias, ele ouviu, a gente tá, aliás, pessoal, a gente tá para lançar agora, a Estúdio Mutante tá para lançar agora o tributo Mutante aos Inocentes. Com várias bandas, regravaram o primeiro e o segundo disco dos Inocentes. E aí, a gente foi escolhido, muito legal, para gravar uma faixa, e várias outras bandas gravaram as faixas dos Inocentes. O que o Clemente achou mais legal, que nenhuma música ficou igual ao que eles tocaram. Isso é muito E legal. aí ele falou, cara, olha o que esses caras fizeram, que louco, que não sei o que, sabe? É isso que é legal, não é você ficar, vamos ver se ele foi assim, ele fez diferente, olha. Tá errado. Aí eu show da banda original, pô. Nem jogou na banda, esse é o disco. Pô, velho. Mas ele vê a banda original e não reclamar. Tá bom isso aí. Mas hoje em dia essa praga de escutar o original é tão forte que os shows os caras nem tocam mais. Bota o disco lá e me fazem playback. Isso. Galera, vem mais músicas novas por aí, né? Elas vão vir em single ou em todas de uma vez. Também deixa pra gente ver os próximos eventos de vocês agora para 2025, né? Já estamos em 2025, tá? Tá. E também a rede social, agradecimento. Quero agradecer em especial pra Nanda Heavy, tá? Obrigadão, show de bola ela. Que eu Nanda fiz Heavy. a última entrevista, eu não agradeci ela, comeu meu fígado. Tô agradecendo agora. Tá A bom? Nanda Heavy sempre ajuda as bandas. Se você tem uma banda aí e está querendo uma divulgação um pouco Querendo mais aparecer. profissional e aparecer melhor, fala com a Nanda Heavy. Eu fiz, viu? Aí galera, quando vai rolar? Vai rolar singles ou um LP todo de uma vez? O que vocês estão precisando fazer? As duas coisas. Como seria? A gente costuma lançar alguns singles antes e depois
junta esses singles lançados com outra parte inédita para lançar o disco. É isso que a gente vai fazer agora. Vai lançando single até terminar tudo. Vai ganhando tempo, entendeu? Junta tudo, Não, a gente deixa algumas surpresas pro disco. A gente deixa pelo menos mais a Deixa uma metade. faixa bônus no final. Olha, você quer a faixa bônus do A gente deixa pelo menos metade do disco de inédito. Vai ser quantas faixas? Já tem ideia? Não sabe. Ainda não sabemos, estamos trabalhando, deve sair no final do ano, no segundo semestre. Estamos trabalhando, a gente já tem 6 prontas e Legal, trabalhando. cara, legal. As redes sociais aí da banda? Arroba banda Crazyland, em todas as redes sociais, do YouTube, Instagram, Facebook, e você também pode acessar o nosso site crazyland.com.br. Beleza. Conversamos aqui com a Crazyland aqui. Banda muito legal, os caras têm um papo muito da hora, o som deles é muito bacana. Vai rolar uma versão pra gente ao vivo aqui da música. Me esqueceu, tanto faz. Boa. Obrigado, galera. Obrigado. Valeu. Valeu. Obrigado. Show de bola. Valeu. Essa é a música Me Esqueceu Tanto Faz, da Crazyland, da Vitrópolis Web Rock.